primeiramente, quem foi Jean-Paul Sartre? Basicamente, ele foi um filósofo francês, nascido em Paris no ano de 1905. Sartre, ele nunca foi o aluno média 10, pelo contrário, ele era o aluno mediano ali. Mas ele se interessava principalmente pelas aulas de filosofia do seu professor Alain, que discutia temas sobre a liberdade. Bom, Sartre terminou seus estudos em 1928 e em 1931 foi nomeado professor em perdão se a pronúncia estiver errada, eu não sei falar francês. Sartre, ele nunca foi um pensador radicalmente original, tipo, as ideias dele não eram especificamente dele. As ideias dele foram marcadas por alguns pensadores, como Kierkegaard e Heidegger. Bom, ele lutou na Segunda Guerra Mundial. No ano de 1940, ele foi feito refém e foi levado para um campo de concentração. Olha que ironia do destino. Em 1941, ele conseguiu fugir do campo de concentração e, logo no ano de 1943, ele publica a sua primeira obra filosófica importante, O Ser e o Nada. Bom, no ano de 1960, ele publicou sua segunda obra filosófica relevante, que foi A Crítica da Razão Dialética, e também interessado nos movimentos políticos de todo o mundo da época, ele se interessou e se sensibilizou com a questão latino-americana. Ele viajou para Cuba e para o Brasil no ano de 1960. Em 1964, o Sartre ele rejeitou o Prêmio Nobel de Literatura porque ele considerava esse prêmio um prêmio burguês, que só premiava escritores revolucionários e contra-revolucionários. Bom, falei um pouquinho sobre quem é o Sartre. As ideias do Sartre, ele refletia sobre a liberdade, era seu tema principal. Como que a gente pode falar sobre a liberdade a partir da visão sartriana? Digamos que a Ana Laura, ela decide que ela vai mudar de vida, ela vai começar a correr. Ela vai lá e coloca seu óculos, coloca seu tênis e vai correr. Seja por uma motivação talvez de ganhar uma maratona, ganhar uma medalha, seja talvez para tomar um eu próprio no final da corrida, ou seja, talvez só pela mudança de vida mesmo, pela saúde. Bom, ela decidiu isso. A partir do momento que ela decidiu, ela foi livre, ela foi lá e correu. Ela se preparou, e aí ela vai e corre uma maratona de 10 km. Bom, ela foi livre? É um questionamento. Se chega a um ponto onde a vida dela depende de ela correr 10 km para manter a sua vida, a partir dali ela foi livre. E, eu acho que falar sobre filosofia às vezes é um tema um pouco chato. As pessoas, principalmente da nossa geração, ficam tipo assim, para que eu vou usar filosofia na minha vida, sabe? E eu acho que o contrário, a filosofia ela é incrível, ela está em tudo. Tem um gênero musical que as pessoas, eu acho que caracterizam muito erroneamente atualmente, não sabem talvez a definição do que é o rap. O rap, basicamente, no seu conceito, o seu nome, vem de ritmo e poesia. Bom, então, consequentemente, os rappers seriam poetas, ou deveriam ser, pelo menos. Né? Tem um poeta do ritmo, que eu gosto muito, nascido em Brasília, que ele se chama Murica. E em 2019 ele lançou um álbum chamado Fome. Fome, segundo Murica, na primeira faixa do álbum, nas palavras dele, a vontade de querer ganhar seu espaço junto com o seu bando, a vontade de querer rodar o mundo fazendo som. É isso que ele chama de fome. E na faixa 4 do álbum, conscientemente o Murica traz os temas sartrianos de uma forma a partir de uma perspectiva, como você poderia dizer, de um jovem periférico, mas ele traz o tema sartriano, né? Ele traz aí. Essa faixa específica é uma colaboração com um artista que talvez vocês conheçam, ou talvez não, que se chama Jean Tassi, que também é um poeta do ritmo original de Brasília. A faixa em específico se chama Liberdade Perpétua.
Tem um verso dessa faixa que eu gosto muito, que é: somente o movimento liberta a estátua. Nós vivemos condenados à liberdade perpétua. Bom, se isso não é sartreano, eu desconheço a filosofia de Sartre. Enfim, voltando. A partir disso, se só o movimento liberta a estátua, talvez tenha sido livre mesmo, no exemplo que eu usei. Bom, falei, né? Falei bastante, né? Vou buscar então, já que filosofia é chato, vou buscar lá na física algumas referências. Tem uma lei física que eu gosto bastante, que é: um corpo em movimento, ele tende a permanecer em movimento. Porém, um corpo inerte, ele demanda 2 vezes mais energia para se colocar em movimento. Bom, como isso se relaciona com a liberdade de Sartre? Enfim, se isso não tem a ver com liberdade, eu não sei o que é liberdade. O autor do texto base, ele traz uma reflexão, uma frase que me tocou bastante, que é: a música, ela habita no interior do ser humano e ninguém pode tirá-la de lá. A liberdade é, assim, uma maneira de ser a própria música da consciência, e não uma posse externa episódica. Bom, depois disso tudo, eu só queria trazer mesmo uma frase de um poeta contemporâneo aí, chamado Chorão, uma banda que talvez vocês conheçam também, chamado Charlie Brown Jr., que é: vamos viver nossos sonhos, galera. A gente tem tão pouco tempo. Isso. Obrigado,